Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Rosa, sou neuropsicólogo e hoje o tema do nosso conteúdo aqui é sobre avaliação psicológica. Esse tema aí é bastante comum dentro da nossa área de psicologia, principalmente também para quem gosta, né, de concurso, também tem caído muito a respeito sobre esse tema. E para você também que está se interessando aí para saber o que que é essa prática, o que que se produz nesses documentos, o que consiste uma avaliação psicológica, esse conteúdo é para você. Então aproveita, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal aí para que você receba mais conteúdos aí como esse. Então vamos lá, pessoal, né, falar um pouquinho aí sobre essa questão do contexto, né, de avaliação psicológica. Vamos falar, né, o conceito, vamos dizer o que está envolvido, vamos falar algumas formas de avaliação, o que pode ter, o que não pode ter, para ser caracterizado como uma avaliação psicológica. Então, a gente já inicia aí, né, fazendo esse mapinha mental aí que ajuda bastante a gente nessa concretização dessa memorização das palavras-chave, o que significa uma avaliação psicológica. Então a gente pode começando aí, né, que dizer que a avaliação psicológica ele é um processo técnico e científico, ou seja, ele é embasado em fatos, né, dentro da ciência, que foram validados, que já foram testados, que já está, né, dentro de validades técnicas, né? Então não é um achismo, não é uma coisa que a gente faz por acaso. A gente vai fazer dentro desse processo aí científico. É um processo também, pessoal, que vai envolver metodologias específicas. Então, a gente vai ter critérios específicos para a gente avaliar esse tema ou essa questão específica que a gente está ali se propondo a fazer. A avaliação psicológica também ela é um processo dinâmico, ou seja, né, que não é uma coisa ali que é enrijecida. A gente tem que seguir sim as normas, né, os padrões, seguir todo um protocolo, porém ela é dinâmica, né? Então ela sempre está aprimorando, ela sempre está observando como que aquele indivíduo está naquele momento. Então ela não é rígida nesse sentido, né? De que, por exemplo, fizemos uma avaliação, é isso aqui, acabou. Não significa dizer que não ocorram fatos novos naquela pessoa que vai influenciar em resultados posteriores, né, de uma alteração daquele quadro, por exemplo. Tá? Então é um processo todo estruturado, onde a gente vai ter essas metodologias, onde nós vamos fazer uma investigação de fenômenos psicológicos. O que seriam esses fenômenos psicológicos, né? São esses processos cognitivos que a gente vai estar avaliando, né, que vão influenciar o comportamento. Então vão ser desde personalidade, né, desde a questão de critérios ali de atenção, critérios ali de memória, tudo isso são esses fenômenos ali que estão envolvidos, né, que se trata da pessoa, como é o ser dessa pessoa, como a essência, né, dependendo do tipo de abordagem, vai ser caracterizado aí como esses processos aí cognitivos aí que vão estar dentro dessa estrutura. Então, a gente vai ter também uma avaliação psicológica, né, que ela vai ser composta de métodos e técnicas e instrumentos, ou seja, além, né, dessas metodologias que a gente vai falar, a gente vai aprender, né, quais são esses métodos, quais são essas técnicas, quais são esses instrumentos aí que a gente vai estar utilizando dentro desse processo. Isso significa dizer, pessoal, né, que a avaliação psicológica é um processo amplo, né, é um processo que contempla várias fases, que contempla várias questões que estão envolvidas dentro daquele processo que a gente está avaliando. Então, inicialmente, a gente vai receber uma demanda específica e aí a gente vai se direcionar para essas hipóteses, né? A gente vai fazer esses levantamentos para a gente estabelecer, estruturar qual vai ser a metodologia, quais são os instrumentos que eu vou utilizar, né? Como que eu vou avaliar, como que eu vou validar essas questões aqui que eu estou investigando. Então, por exemplo, às vezes chega uma pessoa que vai fazer uma avaliação para o trânsito. Então, quais são, né, os critérios que a gente vai ter que fazer? Eu tenho que avaliar a atenção, a concentração, a inteligência, a memória. Todos esses fatores estão envolvidos dentro daquele critério. Então, a gente vai basear dentro dessas hipóteses de investigação que a gente vai estar fazendo, né, para saber essa pessoa ela é apta ou não é apta, né, para passar nesse processo ali para obter a sua CNH e a gente vai validar esses critérios, né? Então, para a gente saber como é que está a memória dessa pessoa, eu vou ter que validar isso de uma forma, uma técnica. Como é que está essa questão da personalidade, né? Se ele tem uma personalidade explosiva, ou como que ele é uma pessoa que reage ali, né, dentro desse contexto. Então, a gente vai estabelecer esses critérios para a gente poder saber quais são as ferramentas e quais são os métodos que a gente vai estar utilizando. Então, é um processo bem amplo, dinâmico, justamente por conta de todas essas características, né? Então, não existe um roteiro específico. Ah, né? Eu sempre vou utilizar esse rol. Não, vai depender da sua hipótese de investigação
que você está levantando dentro desse processo de avaliação. Vamos aí estar vendo, visualizando mais algumas questões do processo. Né? Ela tem a finalidade, né, de subsidiar os trabalhos. Né? Então, ou seja, a avaliação psicológica ela não serve somente para a gente poder dar um resultado ou um laudo ou taxar aquele resultado. Ela vai ter essa finalidade de subsidiar, né, tantos trabalhos aí de educação, né, de trabalho no clínico, de saúde, em todos esses contextos, elas vão ser beneficiadas por conta dessa avaliação. Então, a gente vai ter aí na questão do trabalho, né, às vezes uma avaliação para validar se aquela pessoa, se aquele funcionário tem aquelas características específicas. Então, ela vai subsidiar, né, para a gente tomar essa decisão. A gente vai também fazer um planejamento prévio, cuidadoso, justamente para a gente saber. Ah, é para um contexto de trabalho, é para um contexto, né, jurídico, é para um contexto de trânsito. Então, a gente vai fazer, né, de uso desse planejamento através dessas informações aí que a gente está visualizando. Ou seja, quando a gente para pensar, a avaliação psicológica é como se fosse esse mapeamento mesmo, né, desse território complexo ali que a gente vai estar investigando. É um fenômeno, né, psicológico que a gente vai estar avaliando, porém, a gente precisa validar. De que forma? Né? Através dessas ferramentas aí que a gente vai estar investigando. Então, a depender, né, do qual é a finalidade daquela avaliação, a gente vai estruturar ela, né, para responder aquelas questões específicas. Então, não é de qualquer forma, não é qualquer teste. Ah, né, eu sei aplicar o teste. Vai depender. Serve para quê? Né? Serve para responder essa pergunta. E aí a gente vai validar de como é que são essas ferramentas, essas técnicas aí, né? Então a gente vai precisar dessas fontes de informações, né? Que são justamente essas questões aí de metodologias que a gente vai estar utilizar. As fontes fundamentais, ou seja, que são essenciais, que a gente não pode abrir mão, são essas fontes aí que estão falando, né? Que são os testes psicológicos comprovados, né, pelo conselho, as entrevistas psicológicas de anamnese, os protocolos ou registros de observação de comportamentos obtidos, né? Aí seja individual, seja no grupo que você está avaliando, né? Seja no processo aí de várias pessoas que estão passando no processo seletivo. Então, todas essas observações, todos esses registros também, elas são fontes fundamentais. A gente também vai se basear através de fontes complementares de informações, né, que são técnicas, instrumentos que não são restritas a psicólogos, né? Então, ela pode ser utilizada aí por psicopedagogos, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, né? Mas elas têm um respaldo na literatura científica, né? Que vão aí respeitar nosso código de ética, né, e as legislações aí específicas da profissão. Então são documentos técnicos, né, como protocolos ou relatórios de equipes multiprofissionais. Então aí a gente já abarca uma outra característica importante, né, que nós temos que se basear por fontes fundamentais. Então, o processo de avaliação, eu tenho que ter essas fontes fundamentais. Não necessariamente que eu tenho que ter todas dentro do processo, tá, pessoal? Então, assim, ela tem que ter alguma dessas características. Então, a anamnese, né, que são essas entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas que a gente vai fazer, né, os testes psicológicos que são bastante utilizados para validar os quesitos que a gente está, né, e os protocolos ali de observação, prontuário, né, de acompanhamento, de observação que o próprio psicólogo está tendo em contato com aquelas pessoas. Então, esse contexto, né, de avaliação, ele pode ser tanto individual quanto coletivo, quanto de grupos aí, né, que envolve esse processo. Então, não necessariamente apenas só pode ser feita uma avaliação individual. A gente pode sim fazer um processo de avaliação coletivo, né, dentro de grupos aí que acontece, por exemplo, no contexto de concurso públicos ou então até próprio trânsito, né, que a gente avalia várias pessoas ao mesmo tempo dentro daquele critério ali. Lógico, né, que se aquela ferramenta que você está utilizando, ela pode ser sim aplicada, né, para grupos de pessoas e não de forma individual. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração, certo? Então, acredito aí, né, que a gente falou, explanou bastante todos os conteúdos de avaliação, né, o que que é esse conceito, para que que ela serve nessa finalidade, então o que que se trata. E outra característica principal aí, pessoal, que a gente precisa, né, às vezes prestar atenção, é justamente quando a gente fala da questão de avaliação psicológica e a testagem psicológica, né? Elas não são a mesma coisa, tá? Então, quando a gente fala assim, ah, testagem psicológica é a mesma coisa, né, de avaliação psicológica, não. Avaliação é um processo amplo, né, complexo, né? E a testagem psicológica é apenas uma das etapas, né? Então, quer dizer, se eu estou utilizando um teste, eu estou fazendo então a testagem psicológica dentro desse processo de avaliação. Então, ela não é a mesma coisa, né, são é, questões bem diferentes. Então, o processo completo, né, que é o amplo, é um processo de avaliação.
Já a testagem é uma técnica, né, que a gente pode estar utilizando ou não. Porque muitas das vezes, dentro do processo de avaliação psicológica, a gente não necessariamente é obrigado a usar um teste psicológico, dependendo do contexto que você está fazendo. Você pode usar aquelas fontes fundamentais, né, que no caso ali está se baseando numa entrevista de anamnese, né, tá através de observação, né? Então você, através desses quesitos, dependendo da demanda que você tem, você pode utilizar somente elas, você não precisou utilizar um teste, por exemplo. Então, a testagem não necessariamente, né, que ela tem que ser obrigatória, mas ela é uma das etapas também que podem ali ser validadas dentro desse processo de avaliação. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado nessa diferença também, tanto da avaliação psicológica quanto da própria testagem psicológica, que não são a mesma coisa, tá? São processos distintos aí entre eles. Então, vamos falar um pouquinho, né, dos princípios éticos envolvidos dentro dessa questão da avaliação psicológica. É necessário que o psicólogo, né, que está fazendo essa avaliação, ele tenha ciência dessas resoluções, né, das legislações que estão falando sobre essa prática de avaliação. Em especial, atualmente, aí, a gente vai ter, né, essa resolução 9 de 2018, que vai estabelecer essas diretrizes para a realização da avaliação psicológica no exercício profissional. Ela vai regulamentar, né, o sistema de avaliação de teste psicológico, né, que é o CETEP-C, né, que é uma plataforma onde você consegue consultar, né, se esses testes têm validade ou não, se a gente pode utilizar ou não, se ele é restrito ao psicólogo ou não. É toda essa plataforma de consulta. A gente vai ter também a resolução aí 6 de 2019, que vai instituir as regras de elaboração de documentação, né, produzidas através dessas avaliações psicológicas que a gente vai estar fazendo. A gente vai ter também a resolução 11 de 2018 e a 4 de 2020, que vão estar aí falando sobre essa prestação de serviço de avaliação psicológica online, né? E o nosso código de ética aí, né, que é estruturado pela resolução número 10 de 2005. Então, a gente aqui observa, né, que é um processo técnico e científico, que ele é todo estruturado e justamente por isso a gente tem que seguir um rol de critérios, né, dentro dessas resoluções. Lembrando, pessoal, que essas resoluções elas não vão dizer ali quais são, por exemplo, ali, né, o protocolo de testes que você vai utilizar. Não, elas vão, né, fazer diretrizes, ou seja, né, qual que é como se fosse ali a estrutura, a base que você tem que estar utilizando, que você não pode abrir mão dentro desse processo de avaliação. E lá também vai estar dizendo, né, que você só pode realizar atividades daquilo que você tem, né, qualificação e capacidade para fazer. Então, o psicólogo, ele não pode estar ali pegando uma avaliação para fazer, sendo que ele não tem conhecimento naquela área, sendo que ele não tem qualificação profissional. E isso aí está dentro do nosso, né, da questão ética da nossa profissão. Lá também vai estabelecer, né, quais são os documentos que a gente tem que produzir dentro do processo de avaliação. Lá vai também dizer qual, né, principalmente essa questão do SATEP-C, né, que, por exemplo, quais são os testes que estão dentro do prazo de validade que você pode usar. Então, toda vez que você for aplicar um teste, você tem que ir lá consultar aquele teste se ele está dentro, né, da validade, se ela está englobando a faixa etária específica daquela pessoa que você está sendo, né, que tá sendo avaliado, ou se é uma ferramenta que ela é, por exemplo, de uso restrito ou não. Se ela não é um instrumento de uso restrito, ela já cai daquele rol fundamental. Ela já passa, né, para uma ferramenta complementar. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes tem um teste que ele está sendo utilizado, mas ele não é ali restrito da nossa profissão. Então, ela não é uma ferramenta fundamental. Ela é uma ferramenta complementar. Né? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado, porque não necessariamente todos os testes eles são restritos a psicólogos. Existem testes que não, né, que são ferramentas que não são de uso restrito, mas elas vão, né, estar dentro desse rol complementar que você pode utilizar desde que ela tenha validade científica aí dentro da literatura, tá certo? Então, é muito importante a gente atentar para essa questão ética, né? Porque é justamente isso. Você vai seguir as normas, você só vai se propor fazer aquilo que você sabe, você não vai, né, produzir um documento que não seja dentro daquelas estruturas. Temos aí a questão ética, né, do que se pode colocar, não se pode colocar dentro desses processos que você está fazendo. Então, é muita informação. Não é um documento simples, né, que a gente vai simplesmente fazer e entregar de qualquer forma. A gente vai ter que seguir todo esse rolzinho aí, né, de estruturação. Vamos falar um pouquinho mais, né, sobre então outras características, né, ou outras particularidades do processo de avaliação. Então, quando a gente vai falar, pessoal, sobre existe um prazo de validade, né, da avaliação psicológica?
né? É necessário que a gente tenha, né, que estabelecer um prazo, né, de validade, porque é um processo de fenômenos psicológicos, ou seja, que eles vão estar dentro daquela característica dinâmica, né? Então, vai estar ocorrendo mudanças dentro desse processo aí subjetivo das pessoas. Mas, né, não existe uma resolução específica que vai taxar uma data de validade dentro de cada avaliação. Quem vai definir isso é o próprio psicólogo, né, que ele vai ter essa autonomia, ou muitas das vezes um teste que você está utilizando, no próprio manual vai estar falando, né, que a validade dele é tanto. Então você pode também estar se baseando por aquela estrutura dentro da validade daquele teste ali, dentro daquela ferramenta que você está utilizando. Existem tipos de testes, né, e ferramentas a ser usado, né? Então, por exemplo, os tipos de testes aí que vão estar sendo utilizados, ele vai ser definido pelo profissional, ou seja, não existe uma resolução, por exemplo, se você vai falar assim, eu vou fazer uma avaliação por porte de arma, você tem que usar teste tal, tal. Não tem. Quem vai definir isso é o profissional. Então, a gente não tem uma coisa taxativa, né, que é estruturando ali que é obrigatório você usar teste e tal. Não, lá vai estar utilizando, falando para a gente qual que é o processo, o que que tem que ter, quais são as características que você tem que avaliar, né, os critérios éticos, as normas que você tem que seguir, mas não vai, né, dizer quais são as ferramentas ali que você tem que utilizar dentro daquele processo. Qual que é o prazo de guarda aí, né, pessoal, desse processo de avaliação que a gente vai estar fazendo, né? Então, assim, existe uma validade do documento que você é diferente do prazo de guarda do documento. Então, por exemplo, eu fiz uma avaliação psicológica, eu posso colocar que ela tem validade ali de 6 meses, né? De uma avaliação específica, de um diagnóstico que a gente está avaliando. Agora, o prazo de validade, né, de guarda daquela documentação é outro completamente diferente. Então, a gente precisa tomar cuidado. O prazo de validade da avaliação é uma coisa e o prazo de guarda daquela documentação é outro. A resolução 06, né, de 2019, ela vai dizer para a gente que a gente tem um prazo mínimo, né, de 5 anos de guarda desse documento. Então, fala assim, se pensar, né, é até 5 anos? Não, é no mínimo 5 anos que a gente tem que fazer a guarda daquele material, né? Se tiver alguma outra questão judicial que vai pedir para a gente ampliar esse prazo, a gente vai ter que ampliar. Então, existe um prazo mínimo de guarda de documento, que é no mínimo 5 anos, é diferente do prazo de validade da avaliação, que vai ser o psicólogo que vai definir. Então, tome muito cuidado, quando falar assim, né, o prazo de validade de uma avaliação psicológica é um mínimo de 5 anos. Não, né? Quem vai definir esse prazo de validade da avaliação é o psicólogo. Agora, né, o prazo de guarda de documentação é no mínimo 5 anos aí que a gente tem que guardar aquela documentação para fins de registro, né, de guarda de documentação. Os documentos resultantes da avaliação psicológica, pessoal, são dois, tá? É o atestado psicológico e o laudo psicológico. Então, se falar que se falar que é uma declaração, não é. Se dizer, né, que pode ser um relatório, alguma outra coisa, é um laudo psicológico e um atestado. Então, esses documentos também específicos, né, como que a gente vai estruturar eles, existe uma legislação específica também, que é a Resolução 06 de 2019, que vai dizer, né, o que tem que ter dentro desses dois documentos, né, tanto do atestado psicológico quanto do laudo psicológico. Então, né, o laudo psicológico, ele é um documento resultante de uma avaliação psicológica. Então, toda vez que a gente se faz uma avaliação psicológica, automaticamente, né, entende-se que você tem que fazer esse laudo psicológico. O laudo psicológico ele vai servir justamente para isso, né, para você colocar os resultados obtidos dentro dessa avaliação. Porque é uma norma ética também de que a gente não pode, por exemplo, pegar aqueles testes que você aplicou e entregar para o paciente, né, porque a gente não pode distribuir, né, para leigos ou para terceiros aquele material, né? Isso também é uma falta ética. Então, o que que a gente vai entregar, né, para a pessoa que está fazendo a avaliação? O laudo, né, que é aquele documento do processo de avaliação. Então, por exemplo, eu apliquei um teste de atenção. Eu não vou entregar aquele teste para o paciente, né? É um documento, né, restrito, de uso restrito. Então, a gente não entrega, né? Assim como eu também não posso usar cópias de documentos, né, de testes psicológicos, eu não posso ficar distribuindo esses materiais em redes, eu não posso ficar ensinando as pessoas como que a gente responde, né, um laudo, né, um teste específico, porque isso aí são faltas éticas, né, graves dentro da nossa profissão que a gente não pode fazer dentro desses processos de avaliação psicológica, né. A gente pode aqui também, né, se cair alguma questão perguntando, né,
que o lado psicológico, que a avaliação psicológica a gente pode estar utilizando somente pontos complementares. Não, pessoal, a gente não pode, embora você tenha essa autonomia e essa liberdade para escolher quais são as ferramentas que você vai utilizar, você não pode fazer uma avaliação psicológica dentro de um processo somente, né, dessas fontes complementares, né? Então, eu tenho que utilizar, né, bases fundamentais. Não posso utilizar somente essas questões, né, as bases complementares. Então, pode ter? Pode, mas não pode ser única e exclusiva. Ah, então eu fiz uma avaliação somente com várias técnicas ali, né, de complementares. Eu posso? Não, é uma falta ética, porque você não fundamentou, você não se utilizou de ferramentas, né, válidas, né, consolidadas dentro da psicologia para que você possa, né, dizer que você fez uma avaliação técnica e científica, tá certo? É obrigatório ter especialização para você, né, fazer avaliação psicológica? Não, mas existem ressalvas, né, que, por exemplo, existem alguns tipos de avaliações específicas, né, em que se vai ser exigido, né, algumas características específicas e documentações específicas, por exemplo, né, para avaliação de porte de arma. A própria Polícia Federal, ela vai ter um rol, né, de documentos, de especificações, né, que você tem que cumprir para você poder ser um profissional habilitado a ofertar esse tipo de avaliação. Você tem que ser credenciado na Polícia Federal e lá você vai, né, lá eles vão ter, né, uma resolução que vai dizer tudo. Por exemplo, a avaliação de trânsito também. Você tem que seguir todo um rol, né, da legislação do próprio sistema de trânsito ali que vai, né, designar quais são, né, esses critérios que para uma pessoa ser habilitada para fazer o processo de avaliação psicológica dentro daquele contexto. Então, assim, para mim fazer uma avaliação dentro de um contexto, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica, eu tenho que ter uma especialização de avaliação psicológica ou especialista nisso? Não necessariamente, tá? Então, a gente desde que eu saiba o que eu estou fazendo, que eu tenha conhecimento sobre aquilo, que eu conheça as técnicas, que eu conheça as ferramentas que eu vou estar utilizando, que eu saiba o que eu estou avaliando, tá? Mas não necessariamente a gente tem que ter essa especialização, tá ok? Então, essas características aí, né, são as particularidades que podem ser algumas questões aí, né, de peguinhas ou de falta de informação que às vezes a gente passa batido e acaba errando alguma questão dentro desse processo de avaliação. Né? E aí, para a gente finalizar, a gente vai falar alguns exemplos de avaliações psicológicas. Né? A gente vai ter avaliação psicológica no trânsito, a gente vai ter avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo, avaliação psicológica em concurso público, avaliação, né, dentro do contexto de cirurgias eletivas. Aí, dentro desses contextos de cirurgias eletivas, né, a gente vai ter, né, para a cirurgia bariátrica, né, para a cirurgia de esterilização, desde vasectomia, laqueadura, a, a, a laudos também de avaliação, né, para poder fazer mudança, né, fazer cirurgias de redesignação. Então, tudo isso vai estar dentro desses protocolos aí de avaliação psicológica também, tá? Dentro de cirurgias eletivas. A gente vai ter avaliações psicológicas no contexto organizacional do trabalho, avaliação psicológica no contexto da aviação, psicológica, né, para pessoas também com deficiência, ou seja, né, é um rol muito amplo. A gente vai ter aí avaliações no contexto jurídico, familiar, né, escolar. Então, né, é uma amplitude, né, de contextos aí que vai ter que se caber essas avaliações. Então, a gente precisa somente se atentar a esses vários detalhes que está dentro desse contexto de avaliação para que a gente não possa, né, nem praticar a nossa profissão de forma equivocada, ou às vezes até por uma questão, né, de que você está estudando para concurso, que isso também são informações, né, essenciais e que caem aí, né, dessas particularidades que está envolvido o processo de avaliação psicológica. E era isso que a gente tinha aí para falar sobre o contexto, né, de avaliação psicológica, o geral, né, que a gente precisa saber, né, mas não são as técnicas ali envolvidas, porque cada uma, né, a gente vai ter essas particularidades. Eu espero aí que tenha, né, que vocês tenham gostado de todos, né, esses detalhes que a gente falou, de tudo que a gente abordou. Curtam, compartilhem, né, e aí podem também sugerir novos conteúdos aí que a gente possa estar sugerindo aí dentro do nosso canal para vocês aí. Espero aí vocês até o próximo conteúdo, até o material. Tchau, tchau e até breve.